Bom, pessoal, eu estou aqui gravando a aula que ficou para a gente terminar, que era a aula que nós falamos sobre o Joint Bidding Agreement, que é o documento contratual feito pelas partes que querem bidar juntas numa determinada área. Então, esse documento a gente chama de JBA, e eu prefiro fazer ele desde o início. Então, eu vou começar ele aqui para a gente tratar dele, porque eu não me lembro exatamente qual que é a parte que nós paramos. Opa! Ok, então aqui eu começo falando do Joint Bidding Agreement, que no modelo AIPN de 2006, né, de 2006. Então ele começa lá com os considerandos, que em inglês a gente chama de whereas. Então ele fala lá, ó, considerando que as partes acreditam que um determinado bloco deverá fazer um estudo sobre daquele determinado bloco que pode se tornar disponível, né? Então, the parties believe acreage in the study area may become available. As partes entendem que é necessário fazer esse acordo, né, esse Joint Bidding Agreement, para que juntamente busquem para que juntos possam vencer nessa área, ter sido objeto da licitação e ganhar essa licitação, que é Grant or Award Exploration, Development or Production Rights in the Study Area. Então, conseguir assinar aí um contrato, eventualmente de exploração, desenvolvimento ou produção. E para dividir os custos e minimizar os riscos individuais desse estudo, né? Então, a indústria do petróleo ela está sempre preocupada na diminuição do risco das suas aquisições diárias, tá? Então, esse International Study and Bid Group Agreement vai ter lá no artigo 3º duas opções sobre a Disclosure Information, que eu me lembro agora que a gente falou sobre isso, que a alternativa 1 vai dizer que as partes vão disponibilizar todas as informações que eles acreditam que sejam vantajosas para esse estudo conjunto dessa área. E na alternativa 2, que a parte vai apenas disponibilizar as informações que eles entendem relevantes. Então, é óbvio que a alternativa 2 ele é mais restrita. Então, quando eu falo que all relevant technical interpretative information, eu vou fazer um juízo ali de valor do que eu entendo ou não relevante. Enquanto que na alternativa 1, eu estou ali obrigada pelo acordo de participação que eu preciso efetivamente conceder todas as informações que eu entendo que seja ali, vai trazer uma vantagem para o estudo em conjunto das partes. Aí você vai optar pela alternativa 1, e aí vai ser a 3.1 ou a alternativa 2. O artigo 4 vai estar lá dizendo quais são as participações, qual o percentual que cada uma das partes vai eventualmente adquirir no caso de sucesso dessa licitação, né? Então, a parte A vai ter, sei lá, 60% e a parte B vai ter 40%. Então, isso dali já está determinado nesse contrato de bid prévio, tá?
Aí o 4.4, a cláusula modelo fala assim, que não é intenção das partes criar ou que este contrato crie ou construa, né, algum tipo de parceria que não é esta que as partes querem, né? Ou seja, não é um joint venture, association, a trust, or authorize any party to act as an agent, servant or employee for any other party. Ou seja, nós estamos aqui decidindo bidar juntos, vamos fazer um estudo conjunto e se formos bidar, vamos bidar juntos, mas isso não te autoriza a falar na minha pessoa, além do que está escrito aqui, e nem ser meu agente ou empregado. O artigo 5º vai tratar das responsabilidades das partes, o que a parte A vai fazer, o que a parte B vai fazer. Vamos dizer que a parte A tem uma equipe de geólogos melhor do que a parte B, então a parte A vai disponibilizar todos os geólogos, por exemplo. O artigo 6, Application Procedure. Então, vai falar qual que é o procedimento em caso de ter uma licitação. Então, vai lá, olha, não mais do que em 60 dias antes do dia da licitação, que eles chamam aqui de application date, o operador vai chamar uma reunião onde as partes vão apresentar formalmente o relatório de estudo da área, né? Não mais tarde do que 45 dias antes da licitação, o operador vai efetivamente fazer uma reunião até onde cada parte vai decidir se vai apresentar ou não uma oferta na licitação. E qual é a área que vai cobrir essa oferta, qual o percentual, quais são as condições comerciais que vão ser incluídas nessa oferta, né? Antes ou nesta reunião, cada parte vai efetivamente notificar o operador qual é a proposta comercial e qual que vai ser o PEM, né? O Programa Exploratório Mínimo, por exemplo, para participar, se for o caso. Se não tiver um entendimento unânime entre as partes nessa reunião com relação aos valores, né, o commercial terms desse agreement, né, que vai para a oferta, para o application, a oferta mais competitiva, ou seja, as condições comerciais, o commercial terms, mais competitivos é que vão efetivamente ser os que vão ser apresentados perante o órgão estatal ou a empresa estatal, né, dessa licitação. O 6.5 fala que o operador que a escolha participar de todas as ofertas, ele vai preparar essa oferta no tempo correto, né, de forma a não perder os prazos da licitação. Se o operador escolher não participar, porque veja, na hora que eu estou escrevendo esse JBA, ele é no momento anterior ao bid, né? Eu tô aqui, ó, vamos começar a estudar uma área e lá na frente pode ter um bid, né? Então eu estou escrevendo esse contrato de forma antecipada. Então eu estou prevendo aqui algumas situações, ou seja, o operador pode chegar lá na frente depois do estudo e entender que não vai bidar. Se isso acontecer, essa cláusula aí que vai esclarecer o que vai acontecer com esse contrato, com essa parceria. Então, quando o operador escolher não participar de todas as ofertas, né, ou mesmo se recusar de ser operador, as demais partes vão escolher por voto majoritário, né, de acordo com a sua participação, ou seja, se eu tenho lá uma parte que vai bidar 70% da participação, ela vai ter um poder de voto muito maior. Então, ela vai meio que decidir
os rumos daquela parceria, daquele consórcio. Que ele fala majority vote of the participating interests. One of the participating parties to act as operator under the terms of this agreement for the corresponding bid area. Então, as partes, a parte majoritária, que vai ter a participação majoritária, vai escolher outro operador. O operador que resignou vai disponibilizar ao novo operador todos os documentos, books of account, né, as sísmicas, as datas do poço, ou demais documentos relativos à licitação. O artigo 7º vai falar sobre applications and contracts. Fala lá que se o governo requisitar as partes que revisem seus termos comerciais, os valores, né, oferecidos na oferta, as partes vão tentar empreender todos os esforços possíveis para chegar a uma unanimidade sobre esses novos termos comerciais exigidos pelo governo, tá? Se uma das partes que está participando do bid, né, for inviável de chegar a uma unanimidade, então as partes vão propor que seja, então, aceita a proposta comercial mais competitiva para ser apresentado ao governo. E as partes que não querem aceitar esses novos termos comerciais podem simplesmente resignar da oferta, podem não ir, podem não aderir a esses novos termos. O 7.2 fala que se uma aplicação for vencedora, as partes que estão participando vão continuar a negociação, né, desde que respeitem os termos desse JBA, desse acordo, quando forem assinar o contrato com o governo, né, ou contrato de concessão, ou partilha de produção, ou contrato de serviço. Precisa que esteja sempre em respeito às premissas fixadas por esse Joint Bidding Agreement, né? O operador vai agir como líder dessa negociação, junto ao governo, de forma a assegurar que seja efetivamente assinado o contrato final, tá? Vai participar das reuniões de negociação e sempre vai consultar as demais partes sobre a estratégia e também informar as partes do que está acontecendo ao longo das negociações com o governo. Porque geralmente, gente, é só o operador que conversa com o governo. Então, aqui no Brasil, só o operador fala com a ANP. A ANP não fala com não operador. Não fala. Tá? Então, tem lá, option 1, na opção 1. Cada parte participante, vai vai ser permitida a presença em todas as negociações para fins de monitoramento das negociações e não pode interferir com o operador que está ali liderando a negociação. Ou você pode escolher colocar a opção 2 na cláusula, dizendo que todos os não operadores, que eu estou chamando de participating parties, vai ser permitido a eles estar presentes nessas negociações, ativamente participando das negociações. Então, eu posso tanto ter a opção
de estar lá só olhando e não posso falar nada na negociação, ou como não operador está efetivamente negociando e ativo. Se você tiver do lado de um não operador e estiver ali com bastante participação nessas áreas, você vai querer optar pelo número 2, se for possível, isso naquele ordenamento jurídico. Não, você não vai querer deixar a negociação com um cara que só tem 30% de participação, né? Então, você vai optar pelo 2, por exemplo. O 7.3 fala que o operator, né, o operador, vai ser designado como operador no contrato governamental, né? E vai também ser designado operador junto ao JOA, ao Joint Operating Agreement, que vai ser assinado em 3 partes, caso eles assinem o contrato, né? O operador, como líder da negociação, não pode vincular as demais partes, ou seja, não operadores, sem o de acordo por escrito dessas outras partes, né? Então, assim, eu preciso, como operador, ter uma resposta formal de que o não operador vai aderir àquela negociação. No entanto, cada participante, né, não está obrigado a aderir ou a concordar em contratar com o governo, ou seja, assinar o contrato final, onde os termos comerciais estejam substancialmente diferente do que foi apresentado na oferta, né? Então, para que eles estejam obrigados a assinar o contrato com o governo, esses termos comerciais têm que estar essencialmente iguais aos apresentados na oferta. O artigo 9 vai falar do invoicing, né, que a gente vai chamar aqui de cash call, por exemplo, né? Todos os pagamentos devem ser feitos em dólar ou euro, aí você vai optar qual é a moeda, nada impede de você colocar reais, né? E todos os pagamentos que forem feitos em moeda estrangeira, o câmbio vai ser usado para que o operador receba o valor, né, em dólares. As partes não devem ganhar nem sofrer prejuízo devido ao câmbio. Audit, né, que é auditoria. Então, todas as partes têm aí a possibilidade de auditar as contas e os balanços dessa operação, né, do operador relativo aos custos que foram incorridos dentro desse acordo JBA, né? Desde que avise com 30 dias de antecedência. Esse direito de auditar, né, esse right to audit, deve ser exercido dentro de um período de 24 meses, né, daquele determinado custo que você está querendo auditar. Então, depois que passou 24 meses daquela determinado custo que você está querendo auditar, você não tem mais direito de auditar, tá? Depois dos 24 meses, todos os custos decorrentes all costs charged shall conclusively be presumed to be true and correct. Ou seja, depois de 24 meses, todos os custos são, portanto, considerados como válidos e corretos e não pode contestar. Então, prescreveu aí o seu direito de contestar aquelas despesas incorridas dentro desse contrato.
Lembra que eu estou falando de um estudo, que eu posso fazer uma sísmica, eu posso fazer um multibeam, eu posso fazer um piston core. Então, eu vou fazer um estudo que gasta, né? Então, esses gastos podem ser auditados. Se você deixar passar 24 meses, você perdeu ali a sua oportunidade de auditar. Default, né? Que é aí o inadimplemento. O 11 vai falar, se uma das partes, que eu vou chamar de defaulting party, ou seja, a parte inadimplente, inadimplir no pagamento total de qualquer soma de dinheiro devida dentro desse JBA, o operador deve imediatamente notificar do inadimplemento a parte inadimplente e todos os não inadimplentes sobre a inadimplência daquele outro cara. Então, o operador, ele vai notificar não apenas o inadimplente, mas todos os outros não operadores. E o valor que não foi pago pela parte inadimplente vai incorrer juros de acordo com o Agreed Interest Rate. Está vendo que ele está em capital letter, ele está ali aumentado com letra maiúscula. Então, tem uma definição do que é essa taxa de juros acordada, esse Agreed Interest Rate, lá nas definições, que vai ser devida da data que deveria ser pago aquele cash call até a data que efetivamente o inadimplente pagar a dívida. Exclusividade. No artigo 12 vai estar descrito lá no modelo da EIPN, exceto o fato de não estar ali nesse acordo no JBA, cada parte entende e vai se manter fora de qualquer outro bid nessa área de estudo. Então, olha, a gente vai bidar juntos e eu vou bidar com você, exclusivamente com você. Você não pode bidar com outras partes. Isso inclui os affiliated, tá? Confidencialidade. Eu já devo ter, provavelmente, um contrato de confidencialidade assinado entre as partes até antes de eu fazer esse JBA. Eu já estou com a intenção de informar que eu estou interessado naquela área. Então, antes de eu falar com a outra parte que eu estou interessado naquela área, eu já firmei um contrato de confidencialidade para isso, tá? Mas dentro do JBA, dentro do JOA, dentro de outros contratos, eu sempre vou colocar ali uma cláusulazinha de confidencialidade para garantir, que vai ser bem parecida ali com um contrato de confidencialidade. Olha lá, dizendo que o estudo, o report, né? E todos os termos do BID, as informações adquiridas, as interpretações, né? Elas vão ser confidenciais para as partes por um período de 3 anos. E ali você pode mudar. Você pode botar 1 ano, pode botar 5, pode botar 10, né? Depois que o acordo JBA estiver extinto. Aí tem uma opção ali. Ao invés da 14.1, você pode botar despite the proceeding sentence, ou seja, apesar de estar ali dizendo que eu tenho 3 anos de confidencialidade, essa informação pode ser divulgada numa questão ali sob um manto de confidencialidade a terceiros que solicitarem a participação no BID, também estando ali efetivamente aderindo ao JBA que nós assinamos. Então, essas terceiras pessoas têm que efetivamente anuir por escrito antes de
divulgar informação que não vão competir contra as partes participantes do JBA naquela determinada área por um período de X anos e que, portanto, devem manter as informações confidenciais por X anos, tá? O artigo 15 vai falar do press release, ou seja, vai dizer que o operador ele é o responsável por preparar as informações públicas daquela negociação, tá? Mas que o operador não pode tornar público, anunciar publicamente ou fazer uma divulgação sobre até que as partes até que tenha fornecido uma cópia desse pronunciamento para as demais partes, que devem unanimamente concordar e aprovar com essa nota pública, tá? Se aquela determinada nota pública, né, ficar necessária ou desejada devido a uma perda, uma possível perda, ou poluição, etc., o operador pode autorizar que faça-se uma declaração sem o prévio de acordo com as demais partes, mas deve, prontamente após isso, esse acidente, por exemplo, divulgar para as partes. Então, o 15.2 vai falar, se uma das partes quiser tornar pública, né, essa declaração sobre o acordo, isso não pode ser, se não feito com a informação às outras partes. E tem que ter uma aprovação das demais partes. Então, antes de eu tornar público que eu estou no JBA com a empresa X, eu tenho que obter por escrito da empresa X de ok para isso. Assignment, ou seja, eu vou ceder esse contrato para terceiros. Então, vai estar lá no 16, se eu posso ou não fazer uma cessão de direitos deste JBA para outra pessoa. Em que termos eu posso fazer esse assignment, essa cessão de direitos? Primeiro eu tenho que oferecer para as pessoas que estão dentro do contrato, ou eu posso somente notificar as pessoas dentro do contrato e já oferecer para terceiros? Geralmente eu vou poder fazer um assignment somente primeiro fazendo para as pessoas que estão no JBA e por vezes eu não posso fazer para terceiros. Vai depender do tipo de contrato que você tiver fechado. O warrant as to no payments, gifts and loans. E aí eu vou ter aqui uma disposição sobre a questão da corrupção. Tá? Então, já no modelo de 2006, no JBA, eu ainda não tinha ali uma cláusula anticorrupção no modelo, mas eu já tinha ali uma proibição de pagamento de suborno, tá? E é isso. Então, fechamos aí o JBA. E aí eu vou fazer uma aula agora sobre JOA.